Semana passada nós começamos o livro, o capítulo 8 de Romanos, que é um capítulo realmente incrível. E falamos como Deus nos liberta, não é? E hoje vamos continuar essa meditação. Eu queria vos encorajar, antes de avançarmos, de pensar para vocês próprios, para onde é que vocês estão a olhar agora, hoje? Para onde é que os vossos olhos estão, não é? Num dia de emergência, num dia em que nós estamos a passar a mensagem, espero que todos nós estejamos a receber a mensagem, a importância de sermos cuidadosos na forma como vivemos o nosso dia a dia, não é? E também, certamente, na forma como estamos aqui na igreja, não é? Mas é interessante que se tu hoje parasses e pensasses como é que estás a encarar o teu futuro, o que é que tu vês à tua frente, qual é as lentes futuras que tu tens para ti. É interessante que Paulo fala deste tema depois de falar no capítulo 8, versículo 1 até 17, da grande mensagem de que tu e eu estamos livres da condenação. Não há condenação por estar em Cristo Jesus. E não somente isto. Nós estamos livres da derrota, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. O que significa que tu e eu podemos viver vidas verdadeiramente de vitória sobre o pecado. E ele fala isto também pela herança que Deus nos dá, o Espírito Santo que habita em nós. E não somente isso, mas o facto central que ele desenvolve, que a semana passada falámos, da adoção. E a adoção tem conceitos muito interessantes que hoje não vamos referir, porque isso é da mensagem da semana passada. Mas falámos o que é que significa a adoção, que nós somos completamente pertencentes ao Pai. Ele tem toda a autoridade sobre nós. E que a nossa vida passada ficou completamente para trás. Tudo o que nós fizemos de mal foi saudado por Jesus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vocês tiveram passados muito bons, estou a ver. O meu foi péssimo. Eu conheci Jesus aos 8 anos de idade, mas sei que até lá e depois de lá fiz uma série de asneiras. Mas o que é interessante é também que fala que nós somos herdeiros em pleno direito. Que significa que tu e eu temos tudo o que Deus promete aos seus filhos. Este conceito de adoção foi muito desenvolvido a semana passada, por isso se vocês não ouviram, não tiveram cá, nem ouviram a mensagem, ainda está lá, ainda podem ver. Mas o que Paulo aqui fala, nesta secção, é que ele começa com um tema um pouco interessante, que é o sofrimento, e termina com paciência. Não é? E o que ele basicamente fala, eu acho muito interessante, ele começa-nos a dar uma perspectiva como é que tu e eu encaramos o sofrimento. Ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo não são para comparar com a glória que há de em vós ser revelada. E é muito interessante que ele desenvolve estes versículos. Vamos ler os versículos todos, está bem? Versículo 18 até ao versículo 23. Agora tenho que tirar isto, tenho que ver os óculos. Aquelas coisas de gente nova, não é? Porque senão não vai ler nada. E ele diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquilo que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, num só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que é que o apóstolo está aqui a falar? Basicamente, uma coisa que eu quero vos encorajar a comigo pensarem é da questão da perspectiva. Como sabem, uma das minhas paixões é caminhar e chegar a lugares interessantes. Este é um deles. Alguém conhece o que é isto? É o Senhor da Graça. E eu subo isto a pé, desde cá de baixo até lá em cima.
E é muito interessante, é um percurso muito interessante. Mas há alturas em quando começa a subir, que eu começo a sentir as dificuldades. E quando eu começo a ter aquela dificuldade, o que eu penso é que eu vou chegar lá em cima. E quando eu chegar lá em cima, eu vou ver isto. Diz que lá em cima, num dia bom, até se vê o mar. Eu nunca vi, mas dizem isso. O apóstolo Paulo, o que basicamente nos quer mostrar é que enquanto nós estamos a passar por momentos difíceis na vida, isso irá determinar muito o que vamos fazer. Ou seja, para tu e eu sermos livres do desânimo enquanto passamos pelo sofrimento, precisamos ter a perspectiva certa. Há, diz aqui, uma glória futura para ser revelada. A realidade da vida cristã é que nós teremos sofrimento. A realidade da vida cristã é que nós teremos sofrimento. Que mantém muitos cristãos cativos no engano. Há muita gente que pensa que quando nos convertemos, as coisas só podem correr bem. Se estás a passar por sofrimento, é porque tu estás em pecado. Eu acho que é porque não conhecem Jesus, que diz: não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Que tipo de Cristo nós seguimos? Um Cristo que não experimentou sofrimento e dificuldades? Ou um Cristo que experimentou tudo isso? Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo nos ajuda a ter uma perspectiva que o sofrimento não é o final de todas as coisas. Ele dá-nos duas razões. A primeira delas é para nós olharmos para a criação. Porquê olharmos para a criação? Porque a criação, a natureza, aguarda um momento em que ela vai ser resgatada. O que significa isto? Vai voltar ao plano original de Deus. A Bíblia diz que por causa do pecado do homem a terra será maldita. Então houve um castigo que veio sobre a natureza. E a natureza que nós conhecemos, aguarda um momento em que ela vai ser redimida, vai voltar ao estado original da sua criação. Ou seja, a redenção da natureza consiste basicamente em voltar àquele estado antes da queda. E o que nós somos desafiados é que também, quando houver a redenção dos filhos de Deus, que será de nós, quando nós voltamos ao nosso estado original, a criação também dá. Então a primeira coisa que Paulo fala é: olha para a criação, olha que a criação está em sofrimento. Se vocês virem situações de ecologia, do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo nos glaciares e tudo isso, percebemos claramente que a criação está a sofrer. E quando nós percebemos a grandeza e a beleza dela, percebemos que ela é muito mais do que aquilo que simplesmente nós vemos. Há um Deus muito maior. E a natureza está a aguardar este momento. Este momento é interessante que o próprio Isaías, fala lá na profecia de Isaías, diz: porque com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. É interessante, há aqui como que uma alegria da própria natureza, uma personificação dela, para falar do momento em que Israel seria redimido e a natureza também seria redimida. E Paulo toma este tema. É um tema muito interessante, porque fala que basicamente precisamos de olhar à nossa volta para saber que a própria natureza está a clamar que algo irá acontecer. E a segunda coisa que ele nos diz é o versículo 23. Olha para a futura redenção dos filhos de Deus. Olhamos para o futuro, sabemos que o presente não é tudo. Existe muito mais. Eu acho que isto é muito importante. As primícias que ele fala que nós temos são as primeiras colheitas. Quando há as primeiras colheitas, significa que a colheita maior virá a caminho. Então, quando tu conheces Jesus Cristo, o que acontece basicamente é as primícias. Mas quando há primícias, significa que vem depois outras colheitas. E o apóstolo Paulo nos está a encorajar a pensar nisto. Não é? Estamos a encorajar que quando tu és adotado como um filho, e aqui nesta vida tu experimentas o Espírito de Deus em ti, o que tu experimentas é simplesmente uma pequena dimensão daquilo que tu vais experimentar na eternidade. Então quando tu passas o sofrimento,
O que Paulo está a dizer é que se tu te concentras no sofrimento, o que é que tu vais ver? Só sofrimento. Mas se tu consegues, através do momento que tu passas, perceber que isso é simplesmente um pequeno ponto na tua vida que vais estar com Jesus, então vais ter uma outra perspectiva. E eu acho que é chave para ti e para mim percebermos isso. Sabe quem é este homem? Javier Sotomayor. Javier Sotomayor é o recordista de salto em altura. Em 1993 ele bateu o recorde que ainda hoje existe, que é 2 metros e 45. Sabem quando é que Javier Sotomayor salta hoje? De certeza que não salta 2 metros e 45. Porquê? Porque a natureza dele, tal como a tua e a minha, estão a decair. E por causa, não importa quão forte, quão rico, quão sábio tu sejas, tu vais cair. E esta perspectiva da realidade nos deve encorajar a não fixarmos somente naquilo que nós estamos a passar, mas a fixarmos naquilo que nós veremos. Como eu, quando subo uma montanha, eu não fixo a minha atenção no sofrimento que eu estou a ter naquele momento. Aquele pensamento, vou para trás, vou desistir. Não. Eu fixo a minha atenção na convicção de que eu vou chegar ao cima e vou ver aquela paisagem que nenhum de vocês vai ver. E na vida cristã, o que Paulo está-nos a encorajar é precisamente isto. Não é? Esta ideia de que o que nós temos aqui é um pequeno sinal do que nós teremos na eternidade. Jonathan Edwards descrevia o céu como um lugar onde o amor será perfeito, onde nós ficaremos completamente, diz ele, desentupidos do pecado. É muito interessante esta frase, não é? E por isso, Paulo falava dessa esperança de que nós somos salvos. Essa esperança que ele fala não é uma coisa, aquela, eu tenho esperança que, não, era uma certeza. Eu espero que, eu sei que vai acontecer isto. Paulo estava seguro que a sua salvação iria acontecer. E por isso ele disse, o apóstolo Pedro diz, santificai ao Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E tu e eu temos que ser pessoas de esperança. Temos que ser pessoas de esperança. 1 aos Coríntios 13 diz, ora, hoje existem a fé, a esperança e o amor. E se tu não és conhecido como alguém de esperança, então verdadeiramente estás a perder muito do que Deus tem para ti. Mas quando nós passamos pelas dificuldades, o que é importante é nós aprendermos a sermos pessoas, como se diz hoje, resilientes, perseverantes. Enquanto guardamos a nossa completa redenção, o sofrimento presente, a nossa salvação, temos que ser resilientes, perseverantes, pacientes. Nunca subestimos pessoas que perseveram no meio das dificuldades. Em 2012, uma família mudou-se para... estava a viver no Afeganistão. E foi-lhe avisado que possivelmente havia grandes ameaças de morte e possibilidades da família ser atacada. Eles decidiram mesmo assim perseverar no Afeganistão. A mulher veio encontrar o seu marido e os seus 2 filhos mortos. Eram missionários que estavam ali a servir a igreja e o povo afegão. Porém, antes de ele morrer, ele deixou-nos uma frase que diz assim: nós morreremos apenas uma vez, e então é bom que seja por Cristo. O testemunho da esposa é uma coisa incrível. Um destes dias nós iremos escutar. Mas a pergunta que fica muitas vezes é: que riscos estamos nós dispostos a tomar por amor de Jesus? Será que Cristo merece todo o nosso amor? Por isso Paulo estava convencido de uma coisa que eu acho tão interessante, não é? Era este, o nosso sofrimento presente não se pode comparar com a glória que será revelada
Por isso, persevera. Olha para Jesus. E as aflições que tu e eu iremos passar não irão causar em nós desânimo. Porquê? Porque os nossos olhos não estão nas aflições. Os nossos olhos estão na glória que vai ser revelada.